de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Estamos de volta para mais uma parte do Juízo de Bancada. Como já era tradição na edição anterior do Juízo de Bancada, na temporada do ano passado, nós tínhamos sempre um convidado. Essa tradição mantém-se agora nesta temporada e hoje, neste primeiro programa da terceira temporada, temos connosco Alcides Alves. É um convidado que dispensa não precisa de grandes apresentações, mas para aquelas 2 ou 3 pessoas aí em casa que ainda não conhecem, Alcides Alves é professor, foi presidente da Junta desde 1997 a 2009, foi também membro da Assembleia Municipal durante um mandato, 4 anos, e atualmente é presidente da mesa da Assembleia Geral do Grupo de Teatro Renascer. É um grande currículo, espero não me ter esquecido de nada, professor, e antes de mais, boa noite. E obrigado por ter vindo aqui ao Juízo de Bancada. Ora bem, nós tivemos os Muris Decide, um evento organizado pelo Juízo de Bancada, foi o lançamento da nossa terceira temporada. Tivemos muitos assuntos em discussão ali no auditório da Junta de Freguesia. O professor Alcides foi um dos que participou e que mostrou muito interesse em participar nesse evento. Claro que não deu para falarmos tudo e, portanto, digamos que hoje vamos continuar a conversa que não pudemos ter nesse evento, nesses Muris Decide. E se calhar, professor, vamos então começar por um dos temas que foi discutido nos Muris Decide, a nossa barrinha dos Muris. Arrancaram as obras de requalificação e eu sei que é um tema que lhe diz muito porque foi consigo em 2000, o professor Alcides viu na altura o primeiro-ministro António Guterres e na altura ministro do Ambiente José Sócrates, cães Muris a prometerem mundos e fundos para a barrinha. O certo é que nessa altura foram promessas e não aconteceu. Hoje está a acontecer. Como é que o professor vê toda esta realidade envolvente a barrinha agora em 2016? Bem, boa noite a todos, uma saudação especial ao Juízo de Bancada, uma saudação especial a todos os murizenses, em particular ao auditório. Permita-me que antes de falar sobre a questão da barrinha, faça uma pequena referência a este programa e ao que ele poderá significar, portanto, neste contexto dos Muris. Pela primeira vez temos um programa que, na minha opinião, é aberto a todos, é um programa independente, é um programa que não tem dono, a voz não tem dono, em que se permite aos cidadãos dar a sua opinião e o que é muitíssimo importante é que sejamos todos a pensar a cidade e não alguns, porque alguém dizia que uma comunidade existe porque pensa, que só há, não é um território que conta, é uma ideia. E, portanto, este programa, ao fomentar a circulação e promover a circulação de ideias, está a dar um grande contributo para a cidadania, está a dar um grande contributo para que os murizenses estejam informados e, estando informados, aumentarão de certeza a sua capacidade de cooperação, a sua capacidade reivindicativa, que são capacidades que são fundamentais para colocarmos a nossa cidade no mapa, como se costuma dizer, lhe darmos a importância que ela tem no contexto concelhio e mesmo até regional, e, portanto, eu felicito o Juízo de Bancada por esta iniciativa, desejo que o programa continue por muitos e bons tempos e que aqui venham, seja a possibilidade de virem aqui todos a expor as suas opiniões. Feitos estas considerações, vamos então à questão que me é da barrinha. Eu falo da barrinha com bastante propriedade porque eu acompanhei durante muito tempo, primeiro como cidadão e depois como autarca, o desenrolar desta questão. E sempre achamos, e eu tenho algumas entrevistas que ficaram até célebres pela maneira como foram apresentadas, ou seja, fui eu que disse que os ratos na barrinha faziam ski, fui eu que disse que a poluição
não se cheirava, mastigava-se. Foi eu que disse em diversos órgãos de comunicação nacional que a Barrinha envergonhava desde o Presidente da Junta, o Estado da Barrinha, na época, à altura, envergonhava desde o Presidente da Junta ao Presidente da República. Foi eu que disse que a Barrinha era uma romaria em tempo de eleições, que tinha inclusivamente mais promessas de poluição e, portanto, estive sempre na linha da frente, como muitos outros morizenses, na linha da frente na questão da Barrinha. Se forem às atas da Assembleia Municipal, verão todo o nosso protesto em relação à situação que se ia criando, porque nós dizíamos que a poluição era cada vez maior, ou seja, era mais hoje do que ontem. E, portanto, a situação, enquanto não se resolviam os efluentes a montante, tratamentos de efluentes a montante, nós, como éramos os vizinhos do andar de baixo, levávamos com a inépcia, com a incúria dos outros concelhos. Nós íamos fazendo o nosso trabalho de casa, nós íamos fazendo os saneamentos, mas tínhamos depois, porque morávamos no andar de baixo, pagávamos sempre as consequências da negligência dos outros. E está agora um grande problema que é nos dragados. Ou seja, a composição química dos dragados deve ser uma coisa nunca vista, deve estar contaminada com os maiores diferentes tipos de materiais. E, portanto, quando nós vimos chegar em 2001 o nosso primeiro-ministro, vimos chegar o ministro do Ambiente e nos é prometido no local que as obras iriam começar, nós dissemos, convencidos de que efetivamente as obras iriam começar, que mal vai o país em que nem a palavra do Primeiro-Ministro conta. E ficámos tranquilos em relação a isso. Nós sabemos depois o que se passa nos meandros políticos tem razões que a própria razão desconhece, e nós acabamos por ver ultrapassado este projeto, acabamos por ver os fundos comunitários a serem revertidos, acabamos por não ver absolutamente nada. E, portanto, quando chegamos agora ao dia 16 e vimos efetivamente as obras a arrancar e não a promessa das obras, ficámos extremamente contentes. Tentei-me inteirar do projeto, ele não é muito diferente do projeto que havia na altura. Mas não o preocupa a questão dos efluentes, por exemplo? Essa questão é uma questão fundamental, e eu antes exatamente de vir para aqui fui ver com os meus próprios olhos se continuavam as descargas. E efetivamente continuam as descargas a chegar através da Ribeira de Rio Maior, continuam a chegar à Barrinha. E aqui vamos ter um problema complicado, porque se vamos gastar 3 milhões ou mais de contos, 3 milhões de euros, e se não conseguimos resolver o problema que para mim é crucial, que é a montante, porque nós só podemos resolver o problema a jusante depois de resolvermos o problema a montante. A nível dos efluentes domésticos, o Conselho Vizinho da Feira, Ovar tem o problema resolvido. Felizmente Ovar tem o problema resolvido. O Conselho da Feira tem em grande parte o problema dos efluentes resolvido, domésticos, mas não tem o problema dos efluentes industriais. Ou seja, as empresas não estão, embora nós tenhamos leis draconianas em relação à poluição e o princípio do poluidor-pagador, nós temos imensas empresas que não têm capacidade financeira para fazer as hectares. E não fazendo as hectares vão ter que descarregar em qualquer lado. Por exemplo, aqui questiono-me, por exemplo, o regimento de engenharia, deparamos onde colocam os óleos das máquinas e todas essas... Quer dizer, isso é que são as preocupações principais, porque se não fizerem o tratamento ao montante dos efluentes, e nomeadamente dos industriais, nós vamos ter o problema resolvido parcialmente, e daqui a 10, 15 anos vamos ter o mesmo problema. E, portanto, o que é necessário agora é avançar com a obra e fazer aquele... Eu estou convencido que depois da obra de ser realizada, que vai haver uma certa simpatia pela obra. E a simpatia geralmente cria a fiscalização, cria a prevenção. E é possível que haja depois mais atenção
a estes atentados ambientais e que se possa resolver. Mas eu digo aqui abertamente e alerto para a situação, porque ainda hoje havia descargas na Barrinha quando as obras estão a decorrer. E, portanto, ainda hoje? Ainda hoje. Hoje, segunda-feira. Ainda hoje, segunda-feira. Dia 3 de outubro. Portanto, exatamente, ainda continuam portanto, as linhas de água poluídas a ir dar à Barrinha. E, portanto, se não resolverem esse problema, eu acho que estamos a cometer exatamente um crime. Portanto, a obra é muito positiva em termos de ajusante, ou seja, era necessário a dragagem, era necessário transformar aquilo num espaço ambientalmente correto, porque inclusivamente os nossos amigos de Ravei, quando cá vinham, tinham esta expressão: vocês são criminosos. Vocês são criminosos ao tratarem um ambiente. Vocês têm aqui uma pérola que, se nós tivéssemos isto, não é? Nomeadamente Ravei, se tivéssemos isto, nós nunca iríamos ter um tratamento destes como vocês têm. E, portanto, nós também ficávamos tristes por ouvir essas questões. E, portanto, o que é fundamental é resolver esse problema. E que impacto, ou melhor, que importância é que pode ter uma Barrinha mais limpa a nível de desenvolvimento da cidade? Acha que é possível desenvolver a cidade? A Barrinha não é uma obra de fachada. A Barrinha é uma obra estrutural. E é uma obra de importância capital para o desenvolvimento da terra. Se nós analisarmos o plano estratégico para Esmoriz, nós verificamos que Esmoriz, neste eixo estratégico, há 3 componentes que são fundamentais. Há uma componente que é a componente da criação de trabalho, da criação de riqueza, da criação de postos de trabalho, que é a implementação a nascente de uma zona industrial, que nós também não conseguimos compreender. Porque é que nós, tendo a pujança industrial que temos, não temos um sítio onde os nossos empresários possam realizar a sua atividade com toda a facilidade? Nós temos ótimas acessibilidades, nós temos espaço, nós nunca tivemos vontade política, ou seja, quem faz o planeamento, e a Câmara tem esse poder, a Câmara tem esse poder, a Câmara até tem o poder de acabar com as boas ideias, não? Tem tanto poder que até tem o poder de acabar com as boas ideias. E a zona industrial era uma boa ideia. Só que havia um grande problema. Ovar também tinha uma zona industrial. E quando não resolveram o problema deles, não resolviam o nosso problema. Portanto, a concepção portanto, centralista da Câmara é que impediu que a zona industrial viesse a realizar-se. Ou seja, Ovar tem a tenda, quer o desenvolvimento dos Esmoriz, mas quer-o ao ritmo deles. E nós temos o nosso próprio ritmo de crescimento. E, portanto, a zona industrial para nós era fundamental. Era fundamental porque criava riqueza, era fundamental porque criava postos de trabalho, era fundamental porque era o importante eixo desse plano estratégico. Pequenas indústrias não poluidoras, portanto, seria uma zona industrial com pequenas indústrias não poluidoras. E depois queríamos, que agora inclusivamente viram a pertinência neste novo PDM, na revisão deste PDM. E repare que o PDM, por exemplo, tinha a vigência de 10 anos. Sim, e demorou 10 anos para ser, quer dizer, ultrapassou a vigência. 10 anos, exatamente, demorou 20 mais anos tempo, a ser atualizado. Exatamente, para ser atualizado que a Guerra de Troia. Exatamente, que a Guerra de Troia. Portanto... então, esse era o primeiro eixo estratégico. Era o primeiro eixo. E os outros dois? O segundo eixo era um tratamento urbanístico, porque uma das coisas que eu sempre defendi foi uma sindicância urbanística às Esmoriz. Porque o que se faz aqui é tudo do que é mau, em termos de urbanismo. Mas estamos a falar a nível de passeios? Não, estou a falar do pensamento urbanístico para a cidade. Qual é a ideia para a cidade? Não é um prédio aqui, outro prédio acolá e outro ali. E depois não sabe onde é a zona verde, depois não sabe onde é que... Quer dizer, não há aqui um planeamento. E então havia um plano de pormenor para toda esta zona, ou seja, foi acusado de ser muito grande, mas o que é certo é que do plano
onde se gastaram mais de 20 mil contos, foi rasgado pura e simplesmente e nada foi aproveitado, e o que é certo é que nós não temos centro. E qual era o centro da cidade? O que é que permitia ao centro da cidade? Termos uma perspectiva de comércio e uma perspectiva de serviços. E ficávamos com os serviços e o comércio encaixados numa determinada parte da cidade. E não esta situação que nós temos, que nenhum comércio sobrevive, porque efetivamente está tão isolado, que as pessoas preferem ir ao Porto, às zonas comerciais, do que ir comprar aqui a Esmoriz. E por isso é que o comércio a Esmoriz tem grandes dificuldades. E uma terceira vertente passava exatamente pela Barrinha, passava exatamente pelo Bussaquinho. Ou sabe, era o que nós defendíamos, primeiro, turismo ambiental, segundo, turismo de fim de vida e turismo ligado desportivo. Porque nós tínhamos grandes possibilidades com a construção de uma unidade hoteleira. Portanto, tudo isto faz parte de um pensamento da cidade. Pensar a cidade não agora, mas pensar a cidade a médio e a longo prazo. Porque só assim é que se pode fazer planeamento. Não se planeia para hoje, planeia-se para daqui a 10 anos. E, portanto, este turismo de qualidade, nós temos turismo sazonal, que tem efetivamente repercussão na economia, mas não tem aquela que nós achamos que devia ter. Ou seja, as pessoas vêm à nossa praia, as pessoas utilizam pouco o nosso comércio. Se perguntar qual é a mais-valia, digamos, deste turismo, é evidente que há mais gente, logo há mais negócio, mas não é aquele negócio que os comerciantes, faça apostar os comerciantes num futuro mais risonho. E, portanto, era um turismo mais de qualidade. Nomeadamente, nós víamos com bons olhos, tendo uma unidade hoteleira, tendo uma zona desportiva, tendo equipamentos desportivos, nós até veríamos com bons olhos, que vemos noutras cidades, em Espanha, em França, na Inglaterra, que são nas pequenas cidades, onde não há grande confusão e há boas acessibilidades, que as equipas vão fazer o estágio. Ou seja, é para lá que as equipas vão. Repare, as equipas que vêm jogar ao Porto não teriam que ficam em Espinho, não teria... Quem fica em Espinho ficava muito bem em Esmoriz. Se houvesse aqui condições. E este turismo, sim, este turismo é enriquecedor. E valeria a pena e seria impulsionador depois do comércio. Impulsionador do desenvolvimento da cidade, de novas perspectivas. O turismo ambiental, com o Bussaquinho, com, portanto, a Barrinha, cá está, porque eu considero que é obra estratégica, e o turismo de fim de vida, que é aquela gente que está no Porto, aquela gente... Porque nós, se traçarmos aqui um raio à nossa volta, movimentamos 250 mil pessoas. Ou seja, Esmoriz é apetecível para 250 000 de pessoas. Nós somos, se quisermos ser, a sala de visitas da feira. Porque a feira não tem praia. E a feira pode ser... E nós podemos ser a praia da feira. Quer dizer, nós podemos ter aqui um conjunto de realidades que podem confluir no desenvolvimento. Se soubermos o que queremos para a cidade. E passando um bocadinho daquilo que queremos para aquilo que temos no dia de hoje, e tocando um bocadinho, já falamos um bocadinho da questão do desenvolvimento da cidade, mas queria também tocar no tópico das coletividades, que foi outro dos temas que ficou por abordar nos Esmoriz Decide. Que retrato é que o professor faz das coletividades e que evolução é que tem visto nas coletividades da cidade? Estamos a assistir a uma melhoria ou digamos, um decréscimo de qualidade das coletividades? Se é até que se pode pôr a questão nestes termos, o que eu tenho algumas dúvidas. Eu costumo dizer que aquilo que nos caracteriza são as pessoas e o trabalho que elas realizam em prol da comunidade. E o associativismo é uma realidade em Esmoriz, sempre foi uma realidade e é uma realidade. E que noto que há um grande esforço de melhoria, e a prova provada foi até o comentário que o juiz de bancada fez em relação a uma iniciativa que é este 17º Festival de Teatro. Ou seja, nota-se o querer fazer melhor.
nota-se o querer apresentar um trabalho mais conseguido, nota-se empenhamento, nota-se esforço. E também se nota, portanto, por parte das entidades, quer privados, quer públicos, também algum reconhecimento nesse trabalho. E, portanto, o associativismo é aquilo que nos caracteriza. É aquilo que nos caracteriza. E, por isso, cá está outra questão estratégica. Aquilo que nós defendemos em termos estratégicos, que eu acabei de dizer, também o defendemos em termos estratégicos para a cultura, que é os Moristur. Neste momento, ao matarmos os Moristur, nós impedimos as nossas coletividades de realizar as suas atividades. E mais grave ainda, vamos dar, portanto, a possibilidade de que o centralismo municipal seja maior. Ou seja, nunca as nossas coletividades iam apresentar pela primeira vez os seus espetáculos fora da cidade. E hoje verifica-se que apresentam primeiro fora da cidade e depois apresentam aqui. Ora, se nós não temos por parte da Câmara aquele apoio cultural que é necessário, eu dou aqui o exemplo, quantas iniciativas foram desenvolvidas pela Câmara no contexto do pelouro respectivo. Que eu saiba, nestes 3 anos, eu não vi nenhuma. Continuamos a ter o Centro de Artes ocupadíssimo, obviamente, mas nós estamos a 15 km do município. A agenda do município chega-nos cá quando já foram as atividades passadas. Portanto, estando nós numa zona afastada, relativamente afastada, são 15 km para lá e outros 15 para cá, quer dizer, afastada, nós não tem chegado à nossa terra, portanto, nada dos espetáculos, nada da agenda cultural que o município tem. E se perguntarmos qual é a agenda cultural para os Moris, porque cada terra também tem o seu público, nós não vemos. E, portanto, este deserto cultural que se verifica aqui, se nós nos tiram ainda por cima os equipamentos e fazem com que as nossas coletividades vão reunir e vão fazer as atividades fora da sua cidade, mais órfãos ficamos. E, portanto, eu lamento que os professores, para fazerem uma Assembleia Geral, tenham que ir para Maceda. Eu lamento exatamente isso. E como os morizenses, isso incomoda-me. Mas não me incomoda só a mim. Incomoda-me a mim, incomoda muita gente. E, portanto, também este programa, ao refletir sobre estas questões e minimizar a centrifugação do espírito e o escorbuto mental que são hoje os programas dos Big Brothers e que é aquilo que efetivamente têm audiência e que é um autêntico escorbuto mental, faz com que nós sejamos aquilo que sempre contribua para que nós sejamos aquilo que sempre fomos, reivindicativos e conscientes das suas reivindicações. É que nós não somos só reivindicativos, nós somos reivindicativos e somos conscientes das nossas reivindicações. E por isso, urgente se torna, está dado um passo, a Barrinha é extremamente importante para o nosso plano estratégico em termos de desenvolvimento, mas como sabem, uma terra não é um território, uma terra é uma ideia, uma terra é uma cultura, uma terra é uma identidade. E, portanto, nós precisamos desta identidade cultural. Nós precisamos deste sentido que temos, que é de seres morizenses. E não acredita que os Moristur esteja para breve? Eu costumo dizer que nem sou pessimista nem otimista. Eu sou um otimista, mas informado. E o que me permite dizer, com este otimismo informado, é que venha aos Moristur. Mas nós queremos é que ele venha. Nós também falámos muito da Barrinha e eu também lhe posso dizer abertamente que nunca acreditei, até ao momento em que vi as obras, por contrafactos não há argumentos. Sim.
E portanto, eu acreditarei quando estiver a assistir aos Moristur. Eu devo lhe dizer que em relação à Barrinha, eu comecei a acreditar quando vi que desta vez não havia helicópteros. Desta vez comecei a acreditar nessa altura. Bem, outro dos tópicos que nós queríamos aqui tratar, embora o tempo esteja quase a fazer pouco de nós, mas outro dos tópicos que gostávamos aqui de tratar, época balnear, já tocamos um bocadinho na questão da animação cultural, mas época balnear, animação cultural na cidade durante essa época balnear, o arraial da Barrinha, as festas da cidade, a festa da praia. Que balanço é que faz de tudo isto? Como é que vê? A época balnear é positiva. Mas é positiva, Emanuel, porque não tem nenhum motivo para não ser positiva. Vamos às positividades, então. Como é que pode correr mal uma época balnear numa terra onde as acessibilidades são ótimas? Onde cada vez vêm mais pessoas, onde uma conjuntura económica obriga a deixar de ir para o Algarve. E, portanto, vamos para a terra que está mais perto. Onde temos um areal magnífico. Onde chegamos à praia com a maior das facilidades. Portanto, em termos de acessibilidade para a praia. Sim. Onde temos segurança. Portanto, a animação é um complemento de todo este trabalho que é feito. E, portanto, embora eu considere que os espetáculos de cariz nacional, o dinheiro que se gasta em espetáculos de cariz nacional, tenha uma função, eu sou um pouco da tua opinião. Isso é a parte visível. O que fica é isto. Nós temos 2 meses e meio em que estamos na montra. Ou seja, temos época balnear, onde temos 3 vezes mais a população residente dos Moris. Mais ou menos é isto. 3 vezes mais a população residente dos Moris. Portanto, estamos na montra. É o que eu considero a chamada seleção. Os olhos estão postos em nós. Portanto, vamos aproveitar essas oportunidades para permitir que venham cá grupos destes, mas também para permitir uma coisa, permitir que as nossas coletividades apresentam o seu trabalho de um ano, o nosso público, os morizenses, que é para eles que trabalhamos, tenham conhecimento, não possam dizer que desconheciam o trabalho das coletividades, e por outro lado, os que nos visitam ficam a saber quem nós somos, e nós somos pela nossa cultura. Nós somos pela nossa etnografia, nós somos pelo nosso ambiente, nós somos pelas nossas características que são próprias e inerentes à nossa terra. Ninguém é tanoeiro como nós, ninguém é cordoeiro como nós, ninguém tem portanto, um espaço ambiental como nós. Portanto, nós temos que vender a nossa marca, é exatamente aquilo que nos caracteriza. E esses 2 meses é possível promover, e sem grandes custos, porque já há os protocolos, nomeadamente no tempo em que eu estava na Junta, nós fazíamos os protocolos, o desenvolvimento esportivo, protocolos de contrato de programa, no qual uma das questões era colaborar, portanto, nem durante a época balnear, nas festas da cidade, etc., portanto, com a terra. E, portanto, isso, para mim, essas mostras gastronómicas, essas exposições que podem ser feitas, esses programas da rádio de rua, quer dizer, há exposições, quer dizer, feito com os bandolins. Nós temos aqui, por exemplo, um grupo de bandolins que orgulhou o país. Quando foi a Belfort. Por acaso o juiz de bancada deu essa notícia. Eu estive na Bulgária com eles e posso testemunhar o orgulho que tive em ver um grupo de bandolins, portanto, atuar. Portanto, nós temos coletividades de excelência. Então, deixa-me fazer uma pequena... Não é uma provocação, mas é uma frase que eu ouvi recentemente e que me ficou... e quando ouvir a frase, se calhar até adivinha quem é que a disse, mas não é isso que importa aqui. Houve uns morizenses que disse o seguinte: nós temos 30 e tal coletividades, mas só 3 ou 4 é que trabalham. As outras aparecem no dia da cidade para levantar o cheque.
Bem, eu nisso, isso é próprio de quem não conhece a atividade associativa. Eu compreendo isso, dito por uma pessoa que não conhece, portanto, a dinâmica associativa de Esmoriz. Portanto, eu estive não se revê muitos anos na Junta e nós, a todas as coletividades, para já, nós não pagávamos, não havia subsídios ordinários. A subsídio-dependência, eu acabei com a subsídio-dependência. Ou seja, eles realizavam atividades e eram apoiadas as atividades que realizavam. Ora, isto obrigou a que muitas coletividades que faziam um jantar de 30, vamos lá ver. Façam uma Assembleia Geral nesta casa e veja quantos vêm. Façam uma Assembleia Geral nos bombeiros e veja quantos vêm. Mas se calhar para criticar estão para aí. Não, o associativismo em Esmoriz é uma referência. E, portanto, as pessoas têm todas as possibilidades de ir ver as atividades. Não podem vir a uma festa da cidade ou vir e ver só isso. Tem que ver ao longo do ano o trabalho que é desenvolvido. Por exemplo, só para terem uma ideia, vocês fazem ideia de quantas horas a malta do Renascer passou para organizar esta... Por acaso fazemos, porque temos tido... Eu sei que fazem porque vocês colaboram. Não, cá está, porque vocês colaboram. O Emanuel e a professora Lúcia colaboram e, portanto, sabem exatamente o que custa organizar uma coisa dessa. Mas já viram as horas, por exemplo, de um ginásio? Vocês já viram as obras de uns bandolins para fazerem um concordas, por exemplo? É verdade. Quer dizer, não, portanto, é injusto dizer a estas que são as verdadeiras formigas, não é? E é com o seu suor cívico que a cidade anda, porque tirem o associativismo. Então façam um exemplo, tirem o associativismo da cidade. Sim, uma cidade sem pessoas não é nada, não é? Muito bem, professor. Muito mais haveria para dizer. Nós aqui estamos sempre sujeitos à lei do tempo, mas não o queremos deixar ir embora sem uma brincadeira a que o professor agora já está habituado, que é o veredito. Nós temos sempre um convidado e no fim da entrevista colocamos uma questão e queremos saber o seu julgamento. Se o julgamento que faz for positivo, portanto, coloca a questão no banco dos céus. Se a sua sentença, digamos assim, for negativa, banco dos réus. E, portanto, a pergunta que temos para lhe colocar hoje é esta. Depois de tudo o que foi dito e atendendo a todas estas dimensões que nós abordamos, que balanço é que faz do estado atual da cidade? Se entende que o balanço é positivo, banco dos céus; se for negativo, banco dos réus. Eu considero, ao contrário do que muita gente pensa, que o progresso é cumulativo. Faz-se uma ciência com o que se fez e com o que se faz. Portanto, não há administrações autárquicas nem boas nem más, Emanuel. Há diferentes. São pessoas diferentes, têm concepções diferentes. Todas põem o empenhamento para realizar o melhor que podem. Todas dão o seu contributo. E costumo dizer que eu tenho muita referência e muita deferência por quem cá esteve, por quem cá está e por quem cá estará. Porque eu estou convencido que vêm para aqui com o mesmo intuito com que eu estive. Foi fazer o que era melhor pela cidade, no nosso entender. Por isso não pode haver comparações entre administrações, porque é como diz o Ortega y Gasset. O homem é o homem e as circunstâncias. E as circunstâncias de ontem não são as circunstâncias de hoje. E, portanto, são coisas diferentes. E, portanto, eu tenho sempre com os autarcas esta referência. São obreiros do progresso, são pessoas que querem o bem da sua comunidade e, como tal, merecem-nos a nossa consideração, não? A nossa consideração. E, portanto, eu nunca votaria para o banco dos réus nenhum autarca, na medida em que eu penso que os autarcas o fazem por amor à camisola. Nomeadamente os autarcas de freguesia são os únicos que não são profissionais. Portanto, fazem-no apenas por amor à camisola. Não são políticos profissionais, não têm um vencimento profissional, embora talvez são condicionais diferentes. Atualmente as condições económicas dos autarcas são melhores do que no meu tempo, por exemplo. Mas não é essa a questão que os motiva. O que os motiva é o bem da cidade, é o progresso
é o bem-estar dos seus concidadãos. É a cidadania na verdadeira acessão da palavra. É a democracia não, portanto, participativa a complementar a democracia representativa. Quando eu analiso sempre isto, dou sempre o benefício da dúvida. E, portanto, ao fim dos 4 anos de mandato, os presidentes de junta que precisarem da minha colaboração, estes ou outros, terão sempre a minha colaboração. No fim dos 4 anos eu costumo fazer o meu balanço, mas até lá eu dou-lhe sempre o benefício da dúvida, porque parte do pressuposto de que estiveram nesta função a fazer o melhor que podiam e o melhor que sabiam. Muito bem, sai um banco dos céus devidamente justificado pelo professor Alcides. Foi um gosto tê-lo cá, esperamos ter a oportunidade e digamos, a honra de contar consigo aqui. Foi uma conversa muito agradável, infelizmente o tempo não nos permite continuar mais. Caro ouvinte, não saia daí, nós estamos de volta daqui a nada, daqui a mesmo nada, com o desporto, portanto, até já. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada.